E você fica agora com as notícias aí da sua região. InterTV Notícia. Oferecimento Grafite. Agora mais uma novidade. Utilidades domésticas. Sua casa organizada, você feliz. Olá, bom dia. Agora 7h16, terça-feira, 17 de julho. Fogo no Pico do Ibituruna, em Governador Valadares. As imagens são de ontem à noite, chamou a atenção de muitos moradores aqui da cidade. A gente tem imagens ao vivo agora da cidade para te atualizar, que as chamas já se encerraram. Os bombeiros conseguiram cobrir o incêndio. Foi nesse trecho aqui, ó, nessa grande área, bem perto ao pico. A gente, ao longo do dia, vai te atualizar em relação a todas as informações. E agora mesmo a gente vai acionar a Ariane Granado, ela vai atualizar para a gente a situação de momento sobre o incêndio. Oi, Ariane, bom dia. Oi, Jorge, bom dia para você que nos acompanha. Bom, a gente está aqui com imagens ao vivo do Pico da Ibituruna. A gente ainda não sabe o total da área que foi atingida por esse incêndio, mas realmente parece um incêndio de grandes proporções. Algumas casas ali da área tiveram a iminência de ser atingidas, né? O fogo começou por volta das 8 da noite e os bombeiros atenderam essa ocorrência às 8h40. A partir do momento que os bombeiros atenderam a ocorrência, a gente consegue ver de vários pontos da cidade que era possível ver o incêndio, e é o que a gente vê agora nas imagens enviadas por um morador ali da região. O fogo atingiu grandes proporções, era possível ver de vários pontos da cidade, é o que a gente assiste aí nessas imagens. E hoje cedo a gente também conseguiu umas imagens de um helicóptero ali procurando ainda focos de incêndio na região, né? A gente tem imagens aí, você consegue assistir. Essas imagens foram agora, há pouquinho. Um helicóptero da Polícia Militar procurando alguns focos de incêndio e o Corpo de Bombeiros continua por lá fazendo os trabalhos de rescaldo. Jorge, é com você. Obrigado, Ariane. A gente ainda não tem informação das causas desse incêndio, de qual é o tamanho da área atingida, mas ao longo dos nossos telejornais a gente vai te atualizando. E uma informação que interessa bastante, principalmente aos bombeiros, é sobre a previsão do tempo, se vai chover ou não vai chover, se isso pode atrapalhar ou pode voltar a ter incêndio no Pico do Ibituruna. A gente tem imagens ao vivo de Governador Valadares. A mínima na cidade nesse momento, hoje de madrugada, foi de 17 graus. Durante o trabalho dos bombeiros, que encerraram aí por volta de 1 da manhã, conseguiram debelar esse fogo. E de 30 graus é a máxima. Não deve chover em Governador Valadares nessa terça-feira. E a gente vai também saber agora as temperaturas em outras cidades aqui da nossa área de cobertura. A gente começa com Timóteo, com máxima de 31, Rio do Prado com máxima de 31 e 30 graus em Teófilo Otoni. Não há previsão de chuva para essas outras cidades aqui também. A partir de 2021, Governador Valadares deve ter uma captação alternativa de água. A construção de uma nova adutora no Rio Corrente pela Fundação Renova foi definida num termo de ajustamento de conduta entre o Ministério Público e a empresa Samarco, por conta do rompimento da barragem em 2015 na cidade de Mariana. A obra, que começou na última sexta, está orçada em mais de 150 milhões de reais. A Vila Mariana é o primeiro bairro que vai receber a instalação dos tubos da adutora. A obra teve início com a limpeza das margens do córrego do Figueirinha. Começamos na sexta-feira a parte de limpeza e supressão vegetal, tá certo? Que vai vir acompanhada dos serviços de topografia, definindo exatamente o local onde vai passar o ramal da adutora. A construção da adutora foi definida por meio de um termo de ajustamento de conduta entre Ministério Público e Samarco. Em 2015, uma barragem da mineradora se rompeu na cidade de Mariana. Os rejeitos de minério de ferro destruíram distritos como Bento Rodrigues e atingiram o Rio Doce, deixando a população de Governador Valadares sem captação de água por quase uma semana. A Fundação Renova desenvolveu um projeto para uma captação alternativa. Foram várias etapas até chegar ao início desta obra. Toda a parte de definição de planejamento, a parte de escopo de suprimentos, tá certo? Isso já vem andando. Na parte de licenciamento, que continua. A negociação com os proprietários na região, na parte rural,
tá certo? Construção de áreas. E terminando aí com os fechamentos dos contratos e início da obra, que é onde nós estamos começando. Os tubos que vão conduzir a água do Rio Corrente até as estações de tratamento devem chegar em agosto e em seguida serão instalados neste canal. Eles vão ser colocados acima do canal, mas dentro do leito. Quer dizer, vai ter um suporte e ele vai ficar acima, sem interferir na vazão, sem interferir no canal. Ao todo, serão 37 quilômetros de tubos e para realizar este projeto, a expectativa é que sejam gerados mais de 700 empregos. É uma exigência, inclusive, também dentro do TETAC, que se contrate as pessoas da região. No caso da captação de água, as pessoas de Valadares. Então, esses currículos estão sendo enviados para o... Eles vão ser colocados acima do canal, mas dentro do leito. Quer dizer, vai ter um suporte e ele vai ficar acima, sem interferir na vazão, sem interferir no canal. Ao todo, serão 37 quilômetros de tubos e para realizar este projeto, a expectativa é que sejam gerados mais de 700 empregos. É uma exigência, inclusive, também dentro do TETAC, que se contrate as pessoas da região. No caso da captação de água, as pessoas de Valadares. Então, esses currículos estão sendo enviados para o UAI, né? Foi um acordo também, então todo mundo que tiver currículo vai enviar para o UAI e a seleção está sendo feita por lá. A previsão de entrega da obra é para o primeiro trimestre de 2021. A partir daí, o Rio Corrente deixará de ser alternativa e vai passar a ser a fonte principal de captação de água para a população de Valadares. Assim que a obra estiver pronta, essa passa a ser a primeira captação nossa, a primeira alternativa, ficando no Rio Doce, descansando por um momento e aí sim buscar a alternativa do Rio Doce se houver a necessidade. A seguir, informações sobre o refinanciamento de dívida ativa em Ipatinga. O Notícia volta já. Uma ex-escrivã da Delegacia de Polícia Civil de Coronel Fabriciano foi presa na tarde de ontem, suspeita de envolvimento em vários crimes, entre eles o de falsificação de documentos da própria delegacia. Segundo o GAECO, Grupo Especializado de Combate ao Crime Organizado, a fraude consistia da seguinte forma: a escrivã se aproveitava do cargo, que tem como uma das atribuições acompanhar o pagamento das fianças de crimes junto ao cartório, para desviar o dinheiro da conta da administração pública em uma agência bancária, para a própria conta pessoal e para a de terceiros também. Depois dos desvios, a ex-funcionária fraudava as guias de pagamento de fiança e entregava nas agências bancárias guias não autênticas. A estimativa do GAECO é que o valor adquirido por ela com as fraudes nos pagamentos das guias, bem como os desvios diretos sem a efetivação do pagamento, seja de pouco mais de R$32 mil. A suspeita foi levada para o presídio da cidade e a gente ainda não conseguiu contato com a ex-defesa da ex-escrivã. Desculpa, com a defesa da ex-escrivã. A Prefeitura de Ipatinga começou nesta segunda-feira o refinanciamento de dívidas tributárias e não tributárias. Ao vivo, a Joana Teles tem outras informações para a gente. Bom dia. Ei, Jorge, bom dia para você também. Olha só, as dívidas vão poder ser parceladas em até 48 vezes com desconto em juros. Para falar mais sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no estúdio a Flávia Brandão, que é diretora de Receitas de Ipatinga. Bom dia, Flávia. O que exatamente são as dívidas tributárias e não tributárias? Bom dia, Raquel. Bom dia a todos. Bem, as dívidas tributárias são as dívidas que são referentes aos tributos. No caso dos tributos municipais, nós temos o IPTU, o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, e o ITBI. As dívidas não tributárias são as dívidas que são relativas a multas por infrações, como as infrações de trânsito, infrações ambientais, infrações aplicadas pela fiscalização de posturas do município de Ipatinga. E quais vão ser as condições de pagamento? Bom, a lei que vai conceder a remissão nos juros, ela vai permitir ótimas condições de pagamento aos contribuintes. Aquele que optar pelo pagamento à vista, ele terá desconto de 99% no valor dos juros. Aquele que optar pelo parcelamento em até 12 parcelas, ele terá 90% de desconto no valor dos juros. Quem optar pelo pagamento em até 24 parcelas, terá um desconto de 70% no valor dos juros. E aquele que optar em até 48 parcelas, terá um desconto de 50% no valor dos juros. Nós informamos também que nós estamos estendendo o nosso parcelamento ordinário em até 72 parcelas. Mas, nesse caso, o contribuinte não terá direito a nenhum tipo de remissão.
Ok, Flávia, muito obrigada pela sua participação. George, bom dia. Obrigado, Joana. Bom dia, bom trabalho. E antes do fim dessa edição, a gente volta ao Pico da Ibituruna, imagens ao vivo. O incêndio no Pico foi controlado. A atualização desse caso no MG1 ao meio-dia com Farley Vasconcelos. Ótimo dia, até amanhã. InterTV Notícia. Oferecimento Grafite. Agora mais uma novidade. Utilidades domésticas. Sua casa organizada, você feliz.